Aleluias. Graça e paz. Vamos orar. Eterno, nós te agradecemos nesta noite, ó Deus, depois de uma jornada de um ano, estamos, ó Deus, retomando, ó Pai, as nossas atividades. E aqui, Senhor, essa primeira reunião dessa quarta-feira, Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer a Ti pelo transcurso do ano, por tudo que tem realizado em nosso meio. Ajuda-nos, Senhor, nessa jornada. Temos muitos desafios, temos muitas coisas a alcançar e com certeza temos a Ti para nos dirigir, para nos colocar, ó Deus, nos trilhos do Teu querer. Por isso, abre o nosso entendimento para que tudo que viermos a fazer, façamos em Ti, para que todas as coisas, o Teu nome seja glorificado. Toma as vidas que aqui estão nesta noite, nesta quarta chuvosa, mas glorificando o Teu nome. Fala conosco, redargue, corrige, ademoesta, consola, conforta, para que tudo o Teu nome seja glorificado. Quem crê, glorifica e exalta o Teu nome em Cristo Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias. No Evangelho de João, capítulo de número 6. É só um texto só que eu quero ler, mas usarei um outro texto também para compartilhar com os irmãos. Capítulo 6, eu vou ler alguns versículos alternados. Versículo 48 diz assim: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que nele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes a vida em vós mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Agora vamos ler o versículo 60. Diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virde o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita.
As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Vou ler esse texto de novo. O espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Agora vamos dar um 380 lá para o Antigo Testamento. Vamos abrir no livro de Neemias. E eu quero fazer um paralelo com esse texto de João 6, com Neemias 8. E alguém vai perguntar, o que tem Neemias a ver com Jesus? Muitas coisas. Então vamos lá, Neemias capítulo 8. Diz assim o texto: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça, que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizera para aquele fim. Estavam em pé, junto a ele à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maacéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabitai, Odias, Maacéia, Quelita, Azarias, Josabe, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicação de maneira que entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinava todo o povo, e disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem chorei, porque todo o povo chorava, ouvindo a palavra da lei. Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções ao que não tem nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristado. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram
explicadas. Queridos, eu li esses dois textos para mostrar para os irmãos como se gera um avivamento espiritual. Como um avivamento é gerado. Às vezes nós nos reunimos e pedimos, Deus, aviva. Usamos o texto do Salmo 90, quando Moisés, na oração, diz, aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos, torna ela conhecida. Mas eu quero dizer que existem alguns princípios para que eu e você venhamos a gerar um avivamento. A palavra avivamento não está na Bíblia. Não existe uma palavra escrito avivamento na Bíblia, mas existe um derivado dela, que é aviva. E avivar significa tornar a viver. E Deus é perito em ressuscitar, em trazer de volta a vida. Aquilo que estava morto voltou a reviver. Então, isso é avivar, tornar vivo de novo. Mas um dos princípios elementares que eu aprendo é que nós precisamos entender é que a palavra de Deus, ela é espírito e vida. A palavra de Deus é espírito e vida. Vou repetir, a palavra de Deus é espírito e vida. Diga isso para o irmão, a palavra de Deus é espírito e vida. A palavra não é tinta, a palavra não é papel, a palavra não é Bíblia. A palavra é espírito e vida. Se nós olharmos em toda a estrutura bíblica, nós vamos ver um Deus falando. Lá no livro de Gênesis, o livro dos princípios, do começo, nós vamos ver um caos estabelecido. Nós vemos a terra sem forma e vazia. Não havia vida. A terra estava desinformada. Houve praticamente um estrondo na terra que fez com que a terra desinformasse. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. E isso é muito importante, porque a palavra pairar no hebraico, ela significa chocar. É como uma galinha. A galinha choca. E o Espírito de Deus estava sobre a face da terra chocando. E o que é que ele estava fazendo? Ele estava produzindo vida sobre a terra. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus que pairava recebeu uma palavra do próprio Deus e disse: haja luz, e houve luz. E a terra começou a produzir. Deus poderia criar a terra ou recriá-la num só dia, mas Deus recria a terra em 6 dias e no 7º ele descansa. Para mostrar para nós que há um processo, existe uma ação processual em nós. E o que eu quero dizer nesta noite, o Espírito de Deus processa gradativamente cada um de nós até chegarmos ao ápice, até chegarmos aquilo que eu tenho batido, chegarmos a uma estrutura plena. E isso está acontecendo. Agora é importante, eu creio no avivamento,
Eu creio no poder de Deus. Eu creio que o Espírito Santo vai levantar uma igreja plena, cheia do Espírito Santo. Uma igreja que vai latejar a essência de Deus, as grandezas de Deus. Uma igreja que vai salmodiar o Senhor Jesus Cristo. Eu creio, mas também creio que tudo é parte de um processo. Deus vai processar a igreja até que ela chegue aonde precisa chegar. Nós ouvimos muitas coisas sobre avivamento, mas uma coisa é necessário: sede, fome de Deus. Não adianta você estar aqui se o teu coração não estiver faminto e desejoso pelas coisas de Deus. Eu conheci um homem que ele comia numa bacia. Ele comia quase 1 quilo de arroz, mais feijão, e ele comia numa bacia. Eu não vou falar o apelido dele, vocês não conhecem, ninguém aqui conhece. Mas pode ser que essa mensagem vai longe e aí alguém, era eu. E ele comia numa bacia. E eu te garanto, se você visse ele comer, você ia ficar boquiaberto, porque eu nunca vi ninguém comer, até hoje, como ele. Ele comia numa bacia, não era uma bacia, era uma bacia cheia. Depois de comer, ele comia meia dúzia de banana d'água. E ele tomava 1 litro de Coca-Cola. Não estou mentindo. Ele era indigesto. Pode juntar os irmãos aqui que comem, que não chegaria 1/3. Ele era avassalador. Ele era capitão caverna. Comia muito. Não vou dizer o apelido dele. Tinha um apelido, mas não vou dizer. Que fome! Que fome! Uma fome dantesca. Que fome! Comia tudo. Ainda pegava o caroço de arroz que ficava e pegava o garfo e limpava toda a bacia. Depois estava as 6 bananas d'água grande e ele comia as 6 e depois 1 litro de Coca-Cola. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso, que no mesmo nível, na mesma tábua natural, também é espiritual. Precisamos de gente que tenha fome e sede de Deus. E isso vai produzir mudanças, não somente na nossa vida, mas em torno de nós. Tudo será transformado por causa da tua fome, por causa da tua sede. Diga isso para o seu irmão. Sede. Fome. Fome. Sede. Jesus falou lá no capítulo 6
que ele é o pão que desceu do céu. Não foi Moisés que deu o pão do céu, mas meu Pai, disse Jesus, vos deu o pão do céu. E o pão do céu desce e dá vida ao mundo. E quem comer desse pão nunca mais terá fome. E quem beber desta água nunca mais terá sede. Porque esta comida vai produzir alimento para a vida eterna. Alguém glorifica a Deus. Eu estou usando esses dois paralelos. No dias de Neemias, vamos olhar o texto. Aqui coisas preciosas, aqui nesse texto. O verso 1 do livro de Neemias diz: e chegado o 7º mês, estavam os filhos de Israel nas suas cidades, e todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, disseram a Esdra, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito. Diga, o povo tinha fome e sede para ouvir a palavra. Veja, não era para ler Bíblia, não era ainda que o livro da lei foi lido, mas o que o povo tinha era fome e sede. Quando você tem esses dois elementos, a fome e a sede, isso vai produzir no seu interior, no homem do coração, no espírito, vai produzir alterações e mudanças. A fome de Deus vai produzir transformações na minha vida e na sua vida. Veja, o povo se reuniu num só lugar. E qual era o propósito? O propósito era para que lessem o livro da lei de Moisés. Por quê? Porque o povo tinha fome. Se você produz, e quando há produção de fome e sede, vai gerar um despertamento e um avivamento, um ateamento espiritual no meio da igreja. Diga isso para o seu irmão. Quando há sede, quando há fome, vai gerar um despertamento espiritual no meio da igreja. E quer que eu diga mais? Isso vai transbordar, sair das quatro paredes, invadir ruas, invadir vilas, invadir casas, invadir comércio, invadir fábrica, invadir shopping, invadir tudo, porque vai haver sede, vai haver fome. A grande questão nisso tudo é que nós não há fome. E se não há fome, você não tem alimento. Porque se houver um povo sedento, Deus vai trazer alimento para saciar esse povo. Mas, bispo, o que devemos fazer? Precisamos gerar fome. Diga para o seu irmão, nós precisamos orar a Deus e pedir para que tenhamos fome e sede. Eu falei aqui no domingo que Jesus disse, uma comida tenho para comer. E a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e fazer as suas obras. Jesus tinha uma comida. E qual era a comida? Fazer a vontade de Deus. Qual é a comida da igreja? Fazer a vontade de Deus. Qual é o propósito da igreja? Cumprir todo o propósito de Deus. Qual é o propósito e a missão da igreja? Fazer com que o céu
se estabeleça na terra. Aí nós vamos ver alterações, não há mudança. Nós precisamos entender isso. Veja, o que eu estou falando para você é que vai haver um avivamento sim, mas com gente sedenta. Com gente que tem sede, que tem fome. E essa sede e essa fome vai produzir alterações, vai produzir mudança, vai produzir alteração, comportamento, vidas serão transformadas, pessoas serão transformadas por causa da tua fome e por causa da tua sede. Se tiver sede aqui, Deus vai produzir algo no púlpito. Vou repetir de novo. Se tiver sede aí, Deus vai produzir mudança no púlpito. Vou repetir mais uma vez. Se houver sede e fome, aí Deus muda, Deus altera o curso da mensagem no púlpito. Por causa da tua fome, por causa da tua sede, Deus vai produzir. Porque o tamanho da tua fome e da tua sede é o que Deus vai trazer para você. Se a tua fome é desse tamanho, Deus vai lhe dar o alimento necessário para aquilo. Mas se a tua fome é do tamanho daquele homem que eu falei, que comia na bacia meia dúzia de banana d'água, 1 litro de Coca-Cola, uma fome dantesca, Deus vai trazer alimento de acordo com a sua necessidade. Se alguém crê nisso, comece a glorificar. Veja, o povo tinha fome. O dia que eu ver que 4 horas da manhã vai ter gente batendo na porta e dizendo: bispo, eu quero a palavra, bispo, eu quero Deus, eu quero Jesus. A gente começa a entender que alguma coisa está acontecendo. Você acordar pela manhã, um desejo por Deus, um desejo tacanho pelas coisas de Deus, um desejo de ouvir algo, um desejo de alguém falar. Não qualquer coisa, mas falar da parte de Deus em espírito e em verdade. Falar algo para você que vai te alimentar, algo que vai produzir em você mudança, algo que vai dessedentar a tua sede, algo que vai matar a tua fome. E aí a gente começa a entender, está havendo um avivamento, está havendo um despertamento espiritual. Alguém glorifica a Deus por isso? Então diga assim: o povo tinha fome e sede para ouvir a palavra de Deus. Amém? Veja, o povo fica de 6 da manhã ao meio-dia. Quem que aguenta isso? Se botar isso aqui, botar você 6 horas em pé, você está reclamando. Vai haver murmuração. Bispo não termina. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu tenho que trabalhar amanhã. Eu pego 4 horas no trabalho. Eu tenho que fazer isso. Não aguento, é muito tempo em pé. Eu não aguento. Palavra de Deus. Ai, toda hora o bispo está falando. Mas quando vem sede e quando vem fome. Quantos aqui já teve e já passou momentos de não ter nada e ter fome, sentir fome? Alguém já sentiu? Não tem nada, não tem um caroço de arroz? Nunca teve. Quem aqui não tinha um pão para comer? Um pão. Você só sabe o valor da fome quando você não tem nada para comer. Tem gente que estraga a comida. Esse arroz aqui foi de manhã, joga fora. Esse café aqui é velho, sai fora. Não serve. Aí vai tudo no lixo. Você não sabe o poder de uma fome. Você não sabe aquele barulho estranho no interior, fazendo Você sabe que quando não tem o que comer,
Aí primeiro aí entra no processo da gordura, né? O organismo vai se alimentando da própria gordura. Tudo que tiver de gordura, ele vai se alimentando daquilo. Mas quando sai gordura, aí, meu irmão, fica carne e osso. Por isso que não podemos desprezar. Tem gente que queria uma hora dessa, que é uma paginazinha dessa aqui, para ler pelo menos um texto das Escrituras. E eu e você temos um compêndio inteiro, mas desprezamos. Tem gente que queria pelo menos o Salmo 23 para poder ler e não tem. Vai na Coreia do Norte. Não tem liberdade para se ler uma escritura. E nós somos fartos. A Bíblia diz que a alma farta despreza o favo de mel. Por isso que aproveito. Às vezes eu faço café Bíblia. Café Bíblia é quando sobra café e aí eu vou jogar aquele café todo. Eu fico pensando que tem gente que precisa de tomar um gole de café. Tem gente que não tem um gole de café. E aí a gente pega o bule e joga tudo dentro da pia. Novo. Eu não faço Bíblia. Velho e novo. O dia o pessoal perguntou, bispo, esse aqui é velho ou é novo? Não digo. É mistério, você não sabe qual é. Eu não posso revelar. Aí então, meio bule. Eu falei, aí o que eu faço? Boto mais um pouco de água, boto um pouco de café, e aí aquela água ferve e eu jogo no café. Fica novinho em folha. Não joguei café fora. Aí eu apelidei de Bíblia. Por quê? Velho e novo. Quem quiser pode aplicar. Mas o que eu quero dizer é o poder da fome. Diga para o teu irmão, o poder de uma fome. Esse povo aqui, tinha fome, 6 horas em pé. Ninguém, nem homem nem mulher, dizia assim, eu estou apertado, eu vou ali no banheiro. Ninguém. Todo mundo em pé, de 6 da manhã ao meio-dia, para ouvir o quê? A palavra que saía da boca do escriba Esdras. Por quê? Porque o povo tinha fome. O povo tinha sede das coisas de Deus. Deixa eu te dizer algo, o Espírito Santo vai produzir sede e fome na igreja. A Bíblia diz que vai chegar dias que não haverá fome por falta de pão, mas sim de ouvir a palavra de Deus. Vai ter dia de gente segurar um no outro e dizer, fale-me de Deus, porque a fome vai ser grande na terra. Por isso que a gente precisa ser homens e mulheres de Deus, que vai ser elemento para dessedentar a sede de muitos. Alguém pode glorificar? Diga, você será uma fonte, você será um manancial de vida. Alguém pode glorificar a Deus? Diga, pessoas irão beber em você. Aponte o dedo profético para o irmão e diga assim, muitos virão até você para beber. Porque você será uma fonte. Jesus disse isso,
Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Em outras palavras, virá sede sobre a terra, mas haverá um povo na terra que rios de vida estarão correndo no interior desse povo. É a igreja de Jesus. Eu creio que o avivamento virá. Não avivamento produzido por homens, mas produzido pelo Espírito Santo. Alguém exalta a Deus. Aleluias. Eu me lembro uma certa feita que eu ia para a casa de um professor. E eu ia porque a minha fome era grande de aprender as coisas de Deus. Tinha um outro professor também, não vou citar nomes, que eu ia para me encontrar com ele só para beber daquela fonte. E até hoje eu digo com toda seriedade, eu amo estudar, eu amo ler, mas ainda não vejo uma igreja com sede, com fome de Deus. Porque o dia que tiver, Deus muda até o que eu falo, Deus vai mudar até a estrutura, Deus muda púlpito, Deus muda igreja, Deus muda cenário, Deus muda todas as coisas por causa da sede que você está tendo. Então o que você vai dizer hoje? Diga: Senhor, produz em mim sede. Quantos leram a Bíblia hoje? Aí, isso é uma falência. Não estou recriminando vocês. Mas se você tem sede, você come, se você pudesse comer a Escritura, você comia as Escrituras, mas ainda não há essa fome. Lembro do jovem que se converteu, trancou-se no quarto um dia inteiro e leu a Bíblia toda num só dia. Isso é fome. Se ainda não há isso em você, não tem fome, não tem sede. E se não tem sede, não tem fome, Deus não pode produzir o que quer produzir na sua vida. Mas quero dizer, a história não terminou. Você pode mudar essa história. E eu quero te dizer, Igor, nesta noite, ore a Deus hoje e diga: Senhor, gera em mim sede e fome. Diga isso. Senhor, gera em mim sede e fome. Para ler. Quantos aqui leram Esdra, Ageu e Zacarias? Todo. Aí, meia dúzia. Mas eu pedi, tem gente que é uma luta. Bispo. Tem um menino aqui que ele já leu, ele falou, e ele fica toda hora não estou entendendo quem é Cambises, quem bispo. Eu falei: Jesus, ele já leu, já releu, e ele pesquisou, ele analisou, e é novo. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Deus vai empurrar a gente sedenta. Você não entendeu. Deus vai empurrar a gente sedenta. Essas pessoas vão sentar aqui e vão dizer: fala mais, fala mais. Está igual aqueles africanos. Se alguns países da África, a África tem mais de 50 e poucos países. Do pregador que prega 2 horas, igual o Bispo Jorge, 1 hora e pouca. Esse pregador é ruim. Pregador fraco. Pregador bom. Prega 5 horas ou mais. 5 horas. Um pastor saiu daqui para pregar na África, pregou 3 horas. Sabe o que eles diziam um para o outro na igreja? E alguém disse: o que ele está falando? Ele está falando que a tua pregação é boa, mas é curta. Ele quer mais.
Sabe por quê? Estão com fome. E sabe o que Deus está fazendo na África? Deus está transformando a África. Deus vai trazer avivamento pela África. Gente recebendo perna de volta. Morto. Depois de morto. Pensando que é só Lázaro. Morto, que estava morto. Estava morto 3 dias. Daqui a pouco o cara aparece ali. Ué, o que estava morto antes apareceu ali. Coisa surreal. Mataram o fulano ali, deram um monte de tiro. 2 dias depois ele está aparecendo vivo ali. Deus fazendo coisas extraordinárias na África. Sabe por quê? Porque o tamanho da fome é o tamanho do propósito que Deus quer realizar no meio deles. Você pode glorificar a Deus. Começa a abrir a sua boca e glorificar. Uma outra coisa que eu quero falar aqui, a segunda coisa que eu queria falar, diga, a exposição da palavra gera avivamento nos corações. Lucas 24, vamos lá. Lucas 24, todos conhecem esse texto, amém? Todos conhecem esse texto? Alguém dormindo aí? Olha o que eles disseram. Verso 30, 31 e 32 diz assim: e aconteceu quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhe deu. Então lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Olha aí. Jesus tem aquele encontro com aqueles 2 no caminho de Emaú, e Jesus começa a falar da lei e dos profetas com ele, e vai destilando as Escrituras. Veja, olha para mim. Jesus falava as Escrituras, mas ele é a palavra viva. Vocês não entenderam? Escritura é uma coisa, a palavra é outra coisa. Jesus é a palavra viva e ele discorria as Escrituras. E o que é que aconteceu no coração daqueles 2? Houve um ateamento espiritual, a chama encandeceu, o fogo pegou, houve um ardor nos corações, e eles começaram a dizer um para o outro: por um acaso não ardia o nosso coração quando eles discorriam as Escrituras? E a Bíblia diz que eles saem dali, vai para Jerusalém, anunciar que o Senhor está vivo. Sabe o que eu aprendo aí? Eu aprendo que quando a palavra viva, quem é a palavra viva? Jesus está aceso no seu coração. Quando Jesus está redivivo em nosso meio, eu quero te dizer, quando você começa a falar a palavra viva, quando você começa a discorrer a Escritura, os corações começam a acender. Diga, Deus vai colocar combustível na sua vida. Diga para o teu irmão, Deus vai colocar combustível, mas o Espírito Santo vai acender. Aleluia, ele é o fogo de Deus. Alguém pode glorificar? É a palavra. A palavra é o combustível. Quando você se alimenta da palavra, sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai acender. É como gasolina. O Espírito Santo permite que o teu coração venha a ser cheio da gasolina da palavra. Gasolina da palavra, gasolina da palavra, gasolina da palavra. Enquanto você veio aqui nesta noite, você está enchendo, 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 está comendo, está se alimentando, está se alimentando, está se alimentando, está se alimentando. Vai chegar no nível que o Espírito Santo agora toma fogo. Pum! E vai produzir em você mudanças.
Foi o que aconteceu. A Bíblia diz que eles saem à noite, já era noite. Olha o texto que diz. Que tremendo isso. Aleluias. Aqui, ó. Olha o que o texto diz. Versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, olha aí, ninguém sai uma hora daquela, à noite, não havia luz. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Eles já vinham vindo de Jerusalém, já estavam em casa. Mas quando o avivamento vem, meu filho, não tem hora. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 12 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por ele reconhecido no partir do pão. A minha oração, sabe qual é? É aquilo que está lá em Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Ô Jesus, a minha oração tem sido: Senhor, levanta homens e mulheres para abrir a porta. Se homens e mulheres, se alguém abrir a porta, se um jovem daqui abrir a porta, se uma criança, nem que seja o Emanuel, abra a porta para Jesus. Se uma moça cheia de Deus abrir a porta e dizer: Senhor, entra, porque eu estou ouvindo tu falar. Não é a batida da porta, não, porque o texto não diz isso. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, não é a batida da porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Sabe o que significa isso? Eu vou ter comunhão com ele. Eu vou partir o pão com ele. Sabe o que significa? O Senhor vem até nós e vai se assentar à mesa conosco. Sabe lá o que é isso? O Senhor Jesus presente na mesa conosco, partindo o pão, fazendo parte do nosso métier, fazendo parte das nossas canonias. Sabe o que vai acontecer? Vai produzir um avivamento, vai produzir um despertamento, um ateamento espiritual. Vai ter sede de Deus, mulheres com sede de Deus, homens com sede de Deus, jovens com sede de Deus, moças com sede de Deus. Vai haver sede. E aí, Cidade de Deus, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, Brasil, não vai suportar as grandezas de Deus no meio do seu povo. Mas cadê? Desculpe perguntar. É como se nós estivéssemos aqui, aleluia, dá glória, aleluia, dá glória mais, aleluia. Mas tem alguém, ó, glória a Deus, começa a glorificar, oh glória. Você está até falando mistério, outro falando mistério, mas tem alguém, ó, tem alguém dizendo: igreja, igreja minha, igreja santa minha, igreja, e nós estamos, glória, 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 aleluia. Diga para o teu irmão: é muito manto, é muita unção, é glória para lá, é glória para cá, é muito manto que está acontecendo, mas tem alguém batendo a porta, e tem alguém falando, dizendo: abre, 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 noiva minha, abre, amada minha, abre, abre, menina dos meus olhos, abre, eu quero entrar, abra. E ele está batendo, e ninguém ouve a voz dele. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que vai haver nesses dias alguém que vai abrir a porta.
Eu não sei, catuca o irmão, diga assim: eu não sei se é você, eu não sei se é a tua geração, eu não sei se é teus filhos, eu não sei, pode ser que não seja você, mas se for você, glória a Deus, mas se não for, aleluia, mas eu sei, Deus vai levantar uma geração que vai abrir a porta para ele, e ele vai entrar, e ele vai atear fogo, e vai haver um mover tremendo. Enquanto eu falo aqui, bispa, eu estou lembrando de alguém que está orando, alguém que está lá no terraço orando. De repente, alguém chega e diz assim: ô Cefas, Cefas é Pedro, Cefas. Aí ele: vem alguém me tirar do sério. O que houve? Tem 2 varões aqui querendo falar com você. Tá, já estou descendo. Aí Pedro desce. Pois não, o que vocês querem? E aqueles 2 varões disseram assim: é o que o nosso Senhor, ele é um centurião. Ele nos mandou aqui, porque um varão apareceu para ele e disse: olha, as tuas esmolas têm subido diante de Deus. Agora procura Simão, ele está lá em Jope, procura ele, porque ele está na casa do Simão Curtidor. Pede a ele para ele vir até aqui. E a Bíblia diz que Cornélio envia 2 dos seus para chamar Pedro. Pedro estava orando. E quando ele orava, o que aconteceu? Ele viu o quê? Ele viu um lençol cheio de quadrúpedes, de animais que a lei proibia. E sabe o que ele ouviu? Ele ouviu uma voz que dizia: mata e come. E sabe o que ele disse? Como poderei comer algo impuro? E a voz disse para ele: não faça tu impuro aquilo que Deus purificou. E o lençol recolheu. E quando recolheu, apareceu os 2 varões. E aí Pedro ouviu o que eles tinham a falar. Almoçaram ali, passaram ali, pernoitaram. No outro dia, foram. A Bíblia diz que quando, escute bem, quando chegaram na casa de Cornélio Samuel tinha recolhido toda a sua família. Havia soldados romanos, porque ele era líder de 100, ele era centurião, então ele tinha 100 soldados ao seu comando. Estava todo mundo reunido, esperando quem? Pedro. E o que Pedro trazia? Diga: Pedro trazia uma palavra viva. Todo mundo sedento ali, ó. Quando Pedro entra, Cornélio quer saudá-lo como se fosse ele: não, sou homem igual a você. E Pedro começa o discurso dizendo: vocês sabem que não cabe a um judeu entrar na casa do gentio. Mas começa a relatar a visão que ele teve e ele começa a discorrer as escrituras. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? O Espírito entra dentro daquela casa e todos são cheios do Espírito Santo. Pode glorificar, irmão. Diga para o teu irmão: se houver fome, se houver sede, Deus vai saciar a tua fome, Deus vai saciar a sua sede. E eu ainda hei de ver um povo faminto e sedento por Deus. E para encerrar, terceira coisa que eu gostaria de falar aqui é que o avivamento, diga, avivamento, vem pelo entendimento da palavra de Deus. Veja o que está escrito no versículo 8 de Neemias. Leram no livro da lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. No 7º mês, que representa o finais dos tempos, vai haver entendimento.
do que se lê. Deus vai tirar todo o analfabetismo do nosso meio. Diga isso para o teu irmão, não vai haver analfabeto espiritual. Deus vai arrancar isso do nosso coração. Você vai conhecer as coisas de Deus. Alguém vai falar e você vai responder. Porque você vai ter o que falar. Porque tem o que falar. Porque está cheio. Há uma promessa em Isaías, que toda a terra se encherá do conhecimento de Deus. Glorifique a Ele, exalte a Ele, glória a Deus. Tem gente com 30 anos, analfabeto espiritual. Como pode? Não pode. Diga para o teu irmão, não pode. Deus vai arrancar isso do nosso coração. Quantos anos tem de igreja? Eu estou com 20 anos. Não tem conhecimento. E quando eu falo, não é conhecimento de Bíblia, é conhecimento de Deus, como Ele opera, como Ele se manifesta, aonde Ele está operando, o que Ele quer operar. Porque não adianta você dizer assim, eu conheço a Bíblia, eu conheço os 1.189 capítulos, eu conheço os 33.731 versículos, eu conheço as 3 milhões de palavras que tem na Bíblia. Eu conheço o Velho Testamento, os 39 livros, 27 livros do Novo. Eu conheço tudo. Conheço os livros, os pentateucos, conheço os poéticos, os proféticos, conheço os livros biológicos do Novo Testamento, o livro histórico, conheço as 13 cartas paulinas, conheço as cartas universais, conheço o Apocalipse, eu conheço tudo. Você pode conhecer tudo isso, mas não conhecer a Deus. Eu quero dizer que Deus está levantando, Deus está gerando dentro das suas entranhas homens e mulheres que vão ter experiência com Ele. Homens e mulheres que vai conhecer os seus caminhos. A Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito, a palavra de Deus é poder. Amém? Pode glorificar. O salmista diz no Salmo 86, ensina-me, Senhor, teu caminho e andarei na luz da tua presença. Alguém pode glorificar, exalte a Ele, abra a boca, começa a glorificar nessa noite. Fica de pé, em nome de Jesus. Vamos orar.